Miguel, um jovem pastor de 10 anos, vivia em uma pequena vila cercada por colinas verdes e uma floresta densa. Todos os dias, ao nascer do sol, ele guiava seu rebanho de ovelhas até os pastos mais altos, onde a grama era fresca e o ar puro. Miguel amava suas ovelhas e cuidava delas com todo carinho, sempre agradecendo a Deus pela vida tranquila que levava. Ele tinha o hábito de fazer uma breve oração todas as manhãs, pedindo proteção para ele, para suas ovelhas e para sua família. Certo dia, enquanto pastoreava seu rebanho no campo, Miguel notou que as ovelhas começaram a se agitar. Ele olhou ao redor, tentando descobrir o que poderia estar perturbando os animais. Foi então que ele ouviu, ao longe, um som assustador que ecoava da floresta, um uivo longo e melancólico. As ovelhas imediatamente se agruparam, inquietas, e Miguel sentiu um frio percorrer sua espinha. Naquela noite, a notícia se espalhou rapidamente pela vila. Um lobo havia sido avistado nas proximidades, e os aldeões temiam que ele atacasse o rebanho, ou pior, as pessoas. Muitos aconselharam Miguel a não sair sozinho com suas ovelhas enquanto o lobo estivesse por perto. Lobos são perigosos, Miguel, diziam os mais velhos. Você não pode confiar em uma criatura selvagem como essa. Apesar dos conselhos e avisos, Miguel não conseguia deixar de pensar no uivo que ouvira. Algo dentro de si lhe dizia que havia mais nessa história do que simplesmente o perigo de um lobo faminto. Ele confiava que Deus o guiaria e protegeria, mas o medo começava a se infiltrar em seu coração. Naquela noite, enquanto se deitava em sua cama, Miguel olhou pela janela para a floresta escura e distante. Ele sabia que em breve precisaria tomar uma decisão. Naquela noite, Miguel sentiu o peso da preocupação sobre seus ombros. O som do uivo ainda ecoava em sua mente, e o medo que os aldeões expressaram parecia aumentar sua própria inquietação. Ele sabia que precisava de orientação, algo que só poderia vir de Deus. Antes de dormir, Miguel se ajoelhou ao lado de sua cama, fechou os olhos e com a voz suave, começou sua oração. Senhor, eu confio em Ti para me proteger, mas o medo do lobo está em meu coração. Sei que há algo a ser aprendido com essa situação, mas não sei o que devo fazer. Peço que me guie e me mostre o caminho certo. Não quero agir por medo, mas pela Tua sabedoria. Enquanto orava, Miguel sentiu uma calma profunda envolvê-lo, como se uma luz suave e invisível o estivesse abraçando. Ele sabia que Deus estava com ele, ouvindo cada palavra. Uma sensação de paz tomou conta de seu espírito, e de repente, o medo parecia menor, como se houvesse uma clareza que antes ele não conseguia enxergar. Ao terminar a oração, Miguel deitou-se com a mente tranquila. Em seu coração uma ideia crescia. Ele deveria enfrentar o que temia, não com violência ou desconfiança, mas com coragem e fé. Ele sentiu que Deus não queria que ele julgasse o lobo apenas pelos temores da vila. Talvez havia mais por trás daquele uivo solitário. Na manhã seguinte, Miguel acordou renovado. Ele sabia o que tinha que fazer. Decidiu que, ao invés de temer o lobo, iria até a floresta e descobrir a verdade por si mesmo. Confiante na proteção divina, Miguel se preparou para o dia, sentindo que Deus estava guiando cada um de seus passos. Os aldeões continuaram a adverti-lo, mas em seu coração, ele sabia que não estava sozinho nessa jornada. Em seguinte, com o coração leve e confiante, Miguel decidiu seguir seu plano. Ele se despediu de sua família e levou as ovelhas até o pasto como fazia todos os dias. Mas dessa vez, seu olhar estava voltado para a floresta. Depois de se certificar de que o rebanho estava seguro, ele tomou coragem e começou a caminhar em direção às árvores altas e sombrias. À medida que Miguel se aprofundava na floresta, o som de seus passos sobre as folhas secas era o único ruído que preenchia o ar. A luz do sol mal passava pelas copas das árvores, mas ele sentia uma calma interior que o encorajava a continuar. Ele não sabia ao certo o que encontraria, mas confiava plenamente que Deus estava guiando seu caminho. Depois de algum tempo caminhando, Miguel ouviu novamente o som de um uivo. Dessa vez era mais próximo, e não parecia ameaçador, mas sim triste. Seguindo o som, ele chegou a uma pequena clareira, onde viu algo que fez seu coração se apertar. O lobo, deitado ao lado de uma árvore, com a pata visivelmente ferida. O animal respirava com dificuldade, e seus olhos expressavam mais medo do que agressividade. Miguel, apesar de sentir um leve frio na barriga, não se afastou. Ele sabia que aquele era o lobo de que todos falavam, mas ele não parecia ser uma ameaça. Na verdade, o lobo parecia estar em uma situação desesperadora. Seu instinto de proteção se sobrepôs ao medo.
e Miguel se aproximou lentamente, com as mãos estendidas, tentando não assustar o animal. Está tudo bem? Murmurou Miguel, com uma voz suave. Eu estou aqui para ajudar. O lobo, cansado e ferido, não reagiu agressivamente. Em vez disso, apenas observou o garoto, como se soubesse que ele não representava perigo. Miguel se ajoelhou ao lado do animal e, com delicadeza, examinou a pata ferida. Parecia que o lobo havia se machucado em algum arbusto espinhoso. Miguel então tomou uma decisão. Ele cuidaria do lobo, independentemente do que os outros pudessem pensar. Miguel sabia que ajudar o lobo seria uma decisão difícil de explicar aos aldeões. Todos tinham medo do animal, e nenhum deles acreditaria que o lobo, ferido ou não, poderia ser inofensivo. Ainda assim, Miguel sentia em seu coração que aquilo era o certo a fazer. Ele confiava em Deus e na paz que sentira durante sua oração. Com cuidado, ele retirou um pequeno pano que carregava consigo e começou a limpar a ferida do lobo. O animal, embora claramente desconfiado, não demonstrava sinais de agressão. Suas orelhas estavam baixas, e seus olhos, grandes e tristes, seguiam cada movimento de Miguel. O menino sentia compaixão por ele. Era como se por trás da figura imponente de um predador estivesse uma criatura solitária e machucada, precisando de ajuda. Depois de limpar a ferida, Miguel rasgou um pedaço de sua camisa e o usou para enfaixar a pata do lobo. Ele então fez uma breve oração em voz baixa. Senhor, sei que estou fazendo o que sinto ser certo. Cuide desse lobo como cuida de mim, que ele possa se recuperar e encontrar seu caminho novamente. Nos dias seguintes, Miguel voltou à floresta, sempre após cuidar de suas ovelhas, levando comida e água para o lobo. A cada visita, o animal parecia confiar mais no garoto. Ele se levantava com mais facilidade, e a ferida na pata começava a cicatrizar. A ligação entre os dois crescia de forma inesperada, e Miguel sentia que aquela era uma lição que Deus estava lhe ensinando. Às vezes, as coisas que mais tememos são aquelas que mais precisam de nossa ajuda. Miguel sabia que logo o lobo estaria forte o suficiente para voltar à sua vida na floresta. E embora os aldeões continuassem temendo o animal, ele estava decidido a mostrar-lhes que o lobo não era o monstro que imaginavam. Com o passar dos dias, o lobo se recuperou completamente. Sua pata estava curada e ele já andava com firmeza pela clareira. Miguel sabia que havia chegado o momento de encerrar essa jornada. Ele sentiu que não podia simplesmente deixar o lobo voltar para a floresta sem antes mostrar aos aldeões que o medo que eles sentiam era infundado. Assim, decidiu que levaria o lobo até a vila. Naquele dia, Miguel caminhou pela floresta ao lado do lobo, que seguia seus passos, sereno. Quando chegaram à vila, as pessoas ficaram paralisadas de medo ao ver o animal se aproximando. Alguns pegaram paus e pedras prontos para se defenderem, mas Miguel rapidamente levantou as mãos, pedindo calma. Esperem, gritou ele. Ele não é perigoso. Ele só estava machucado e com medo, como qualquer um de nós ficaria. Por favor, confiem em mim. Os aldeões hesitaram, mas viram o lobo ao lado de Miguel, sem mostrar sinais de agressão. Aos poucos, eles começaram a baixar suas armas improvisadas. Miguel se aproximou, ajoelhou-se ao lado do lobo e colocou a mão sobre sua cabeça. Deus me guiou até ele, disse Miguel com firmeza. O lobo estava ferido e perdido. Eu o ajudei porque acredito que todos merecem uma chance. Ele não é um monstro. Só precisava de alguém que o visse com outros olhos. Os aldeões, tocados pelas palavras de Miguel, se entreolharam, alguns envergonhados por terem julgado o animal sem entender sua real condição. Aos poucos, a tensão na vila foi se dissipando. O lobo olhou para Miguel uma última vez, como se agradecesse em silêncio, antes de virar-se e correr de volta para a floresta. Miguel ficou em pé, observando o lobo desaparecer entre as árvores. Ele sabia que havia aprendido uma grande lição. Deus o havia guiado para enxergar além do medo e do preconceito, ensinando que a verdadeira coragem está em ajudar aqueles que mais necessitam. Mesmo quando todos à sua volta dizem o contrário. Os aldeões, por sua vez, aprenderam com o exemplo de Miguel. A partir daquele dia, passaram a valorizar mais o que não conheciam, entendendo que nem sempre aquilo que parece assustador é o que realmente parece ser.